Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Weekly Talks, os nossos comentários semanais do Empower Brands Channel, e dou desde já as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Hugo Oliveira, diretor de marketing da SaiOne e conselheiro da nossa Empower Brands Community. Olá, Hugo, muito bem-vindo. Olá, Marisé, como estás? Tudo bem? Tudo bem, obrigada. E hoje vamos colocar o foco nesta conversa contigo, ou não fosses tu um homem da tecnologia, nas notícias sobre o 5G, que, pelos vistos, nunca mais acelera em Portugal. E se calhar convém, não é? No fundo, este teu comentário acaba por nos ajudar também a entender um bocadinho, primeiro, o que é isto do 5G? Muita gente fala do 5G, se calhar nem toda a gente tem a noção do que é, o que é o 5G, o que é que o 5G traz enquanto vantagem para nós, e depois porque é que nunca mais, em vez de ser sábado, é 5G, nunca mais é 5G. Ok. Então, deixa-me primeiro dar um pequeno enquadramento para as pessoas perceberem de facto o que é isto do 5G. Muito rapidamente, o 1G era quando nós podíamos fazer chamadas telefónicas. Foi a grande revolução, começámos a poder fazer chamadas telefónicas com os nossos telemóveis. O 2G era a possibilidade de enviar texto. Parece que não, mas foi uma grande alteração no todo o ecossistema e começámos a enviar mensagens de texto para trás e para a frente. No 3G, começámos a ter a hipótese de ter mobile data, ou seja, ter dados através da linha telefónica do telemóvel. E começámos a trocar imagens, começou a internet a ficar mais gira, começámos a ver algumas páginas de internet, mas pronto, a velocidade não era assim grande coisa. Quando aparece o 4G, que é o que temos atualmente, quer dizer, a velocidade multiplicou 10 vezes do 3G para aqui e começou a permitir o vídeo. E, portanto, é o que temos hoje e já achamos que é espetacular. Em muitas coisas não deixa de ser, é verdade, mas está a haver um problema que é, no fundo, a velocidade e a latência. O que é que isto significa? Portanto, a velocidade do 5G vai ser ultrapassada para em 100 vezes ao que nós estamos habituados, o que significa que tudo que seja grandes conteúdos, filmes e por aí fora, e mesmo jogos, vai ser extremamente rápido. Mas o mais importante que muitas pessoas não se apercebem é a latência. O que é a latência? A latência é o tempo que demora eu carregar num botão e acontecer qualquer coisa, ou eu dizer algo e aparecer do outro lado do ecrã, e portanto às vezes as nossas conversas, mesmo aqui no Zoom, ficam um bocado estranhas, porque estamos a fazer uma latência de com uma boa ligação de internet de 200 milissegundos. Pensem só que isto é um número, ok? 200 milissegundos parece que não é nada, mas é o suficiente para as coisas serem um bocado lentas e a nossa percepção não ser imediata, ok? No 5G isto vai passar para 1 milissegundo, portanto estamos a falar de uma diferença abismal e que vai permitir que as coisas passem a ser instantâneas. Portanto, uma conversa vai passar a ser de facto um diálogo e, portanto, isso é muito importante. E outra coisa que também as pessoas não falam muito, que é a densidade da rede. Enquanto que hoje, imaginando que alguém chega à nossa casa e pede a password do Wi-Fi, nós ficamos todos contentes e damos a password. A seguir vem outra, e depois vem outra, e depois vem outra. E se tivermos uma festa com 100 pessoas, essas pessoas vão sentir, começar a ter problemas de acesso. E, portanto, enquanto o 4G tem uma densidade de 100 mil ligações por quilómetro quadrado, o 5G tem 1 milhão. Portanto, é assim um bocadinho mais do que isso. Resumindo, isto é o 5G. Eu acho que só este último dado já dá assim uma imagem do quão grande é essa evolução, não é? Pronto. Em relação ao que é que isto nos transforma, o que é que isto vai implicar na nossa vida, já estamos a ver muitos anúncios, muita publicidade para o 5G, mas o que é que de facto isto traz para o dia a dia? Ok. Além das totais downloads que eu já disse que eram super rápidos, o que acontece? Nós temos aqui uma possibilidade de, com a latência tão baixa, de começarmos a fazer algo que não fazíamos antigamente. Ou seja, imaginando que queremos ter uma operação remota, ok? Uma operação mesmo de um médico que está de um lado do mundo e vai operar outra pessoa através de robôs do outro lado. Quer dizer, com 200 milissegundos havia a hipótese de ele ter cortado uma veia, ainda nem sabia e já tinha o doente com um problema e o médico do outro lado do mundo ainda não sabia que havia esse problema. Outra coisa onde vai ter uma grande implicação será nos self-driving cars. Porquê? Porque é que é preciso esta velocidade toda?
porque quando todos os carros estiverem ligados entre si, e mesmo que não sejam de condução autónoma, se um carro detecta um problema na estrada, e se for instantânea a comunicação para todos os outros carros que estão atrás e que também têm essa ligação, tudo isto pode ocorrer de uma forma muito mais rápida e imediata. 200 milissegundos parece pouco, mas é muito nestes casos. E, portanto, temos tudo isto, todos estes ecossistemas que vão ser determinantes para a diferença do 5G na implementação. Vai fazer realmente a diferença no mundo das empresas, não é? Vai Sim. fazer a diferença em infraestruturas como aquela que acabaste de falar, não é? Nossas vias de comunicação, os carros, a mobilidade. Vai fazer a diferença também na parte, como tu explicaste, da saúde, e nós estamos a falar para uma comunidade de empresários, não é? Detentores de marcas, etc. Vai com certeza ter um impacto muito grande também naquilo que são as suas transações pelo mundo fora, não é? A forma como comunicam, como enviam hoje em dia, trabalham com o mundo, com a banca, não é? Sim, eu acho que esta questão da latência e da velocidade ou seja, todas estas variáveis vão ter uma implicação no imediatismo que transforma a mesma forma de trabalharmos, por exemplo, via remota. Porque por muito que toda a gente tenha instalado aplicações de videoconferência e por aí fora, e estejamos de alguma forma habituados, sabemos que não é bem a mesma coisa, e a reação, aqueles milissegundos de diferença numa conversa, quantas vezes nós atropelamos a outra pessoa no meio de um diálogo, tudo isto vai ter grandes implicações na forma como percepcionamos as ligações. Agora, isto é o que está no papel. Neste momento, o país que tem o 5G a funcionar de facto, que é mais rápido, é a Arábia Saudita, e tem neste momento apenas 250 megabits por segundo, que é apenas 12 vezes mais rápido, mas já tem latência boa. Mas mesmo assim ainda está longe do que a matemática diz-nos que vai ficar. E os nossos vizinhos espanhóis, por exemplo, só têm 5 vezes mais do que o 4G. Portanto, ainda estamos nesta fase de descobrir e de otimizar os sistemas para que, de facto, o 5G tenha todo o seu potencial. Mas estamos aqui também com outra coisa, que é a questão das licenças, não é? Porque isto é outra parte que todos nós também nos perguntamos, mas porquê é que ainda não se está com esta situação resolvida? É verdade. Numa altura em que estamos à frente em muita coisa em relação à União Europeia, nomeadamente da vacinação, que ficámos todos muito orgulhosos, reparamos que somos um dos 2 países que não tem 5G na União Europeia, a Lituânia e Portugal. E eu, sinceramente, isto é mesmo a minha opinião, eu acho que parte um bocado de algum desconhecimento e incapacidade tecnológica, no fundo, das instituições ou das pessoas que nos estão a governar. Porque não faz sentido nenhum a nossa infraestrutura, que até é boa, e todas as empresas que cá estão conseguem certamente pôr o 5G a trabalhar amanhã, isto não estar a funcionar. E, portanto, há aqui todas aquelas guerras que nós sabemos, dos leilões e da Anacom, e depois entram players novos, está tudo com medo neste momento, porque a Anacom mudou as leis da licitação, passou a ser a 5%, o que significa que um player que entra e que pode apostar muito depressa, significa que uma Mel, uma Vodafone, uma Nós da Vida, que já estão supostamente cá, têm que pôr mais dinheiro em cima da mesa, não basta aumentar 1%, e portanto começam a existir todas estas questões políticas e financeiras atrás do problema da nossa rede. Já passaram hoje é 187 dias, se não me engano, que o leilão começou. Eu não entendo, sinceramente, nos dias de hoje, como é que um leilão demora tanto tempo. Por outro lado, se as operadoras em Portugal não se despachar, vamos ter aqui outro problema, que é o 5G vai permitir às empresas que já estão a instalar infraestruturas de satélite, como a SpaceX, a OneWeb, a Amazon e a Facebook, são satélites de baixa altitude, a fornecerem-nos um serviço 5G. E se Portugal se atrasa muito, o que é que vai acontecer? Não tarde eu recebo uma proposta internacional a dizer que me oferecem 5G para o meu telemóvel. E tu assinas? E eu se calhar assino, atenção, porque o 5G tem um problema que é a cobertura. Enquanto nós hoje em dia podemos usufruir do 4G no meio de uma autoestrada, no 5G duvido que vá cobrir o território nacional todo,
porque cada antena tem uma curta distância de influência para conseguir captar o sinal. São frequências altíssimas e aquilo não consegue ter a mesma velocidade àquela distância toda. No entanto, o 4G serve perfeitamente para nós estarmos em viagem e se calhar fazemos qualquer coisa, mas o 5G por satélite há de chegar a uma caixinha que nós temos em casa, que depois transmite o 5G internamente na nossa casa. E, portanto, aí eu creio que vai acontecer um fenómeno a nível mundial, que todas estas operadoras que estão em Portugal, em Espanha, México, seja onde for, vão começar a desaparecer um bocado, porque vamos ter uma concorrência brutal dos grandes players que têm dinheiro para pôr satélites no espaço. E creio que este é um problema. E como se costuma dizer, acho que o ditado ainda não foi alterado, com a concorrência quem ganha é o consumidor, não é? Sim, mas vamos ver se não nos vai acontecer imaginando o seguinte cenário. A Google oferece-nos o serviço, que é o que eu acho que vai acontecer. A Google, não, queres acesso à internet? Isto é uma commodity, toma lá o acesso à internet. E a seguir o que é que vai acontecer? Eles querem saber onde eu estou, os meus dados, a publicidade e por aí fora. Já sabemos o resto da história. Mas basicamente é isto. Eu não sei se me expliquei bem, para quem não entende muito bem tecnologicamente o que é o 5G e as implicações, mas... Bom, já entendemos, eu acho que as vantagens ficaram bem claras. Eu, por exemplo, numa empresa como a nossa, como tu sabes, que vive com necessidades de ter muitos sistemas ligados, não é? Temos a parte da imagem, descarregar vídeos, e olha, por exemplo, para nós é extremamente difícil trabalhar, às vezes remotamente, para receber imagens. Leva-se imenso tempo a descarregar imagens de um servidor da empresa. Portanto, acredito que com o 5G tudo isso vá ser completamente fluido, como se eu estivesse aqui na empresa a abrir o computador e ver o vídeo diretamente, não é? Há um bom exemplo. Por exemplo, poderiam estar pessoas a filmar um evento qualquer num sítio com 5 ou 6 câmaras e estar a ser feito na sede a realização em tempo real. Tudo o que estava a acontecer. Por exemplo, que é uma grande vantagem, exatamente. Sim, é uma grande vantagem. Exatamente. Olha, eu acho que explicaste, pelo menos eu que não sou propriamente uma entendida, fiquei a perceber, e é bom também de alguma maneira explicar, porque com certeza que temos na nossa comunidade muitos empresários, muitos gestores que também não são propriamente entendidos em tecnologia, e é bom de alguma maneira, podem ouvir este vídeo, voltar para trás, voltar a ouvir-te quando quiserem, esclarecer dúvidas. É a vantagem do nosso Empower Brands Channel, não é? Os conteúdos estão cá e tu podes andar para a frente, andar para trás, usar o 4G ainda para fazer tudo isso. Mas não vamos terminar este nosso pensamento em voz alta sem deixarmos também aqui uma sugestão de cultura e lazer. O que é que tu sugeres? O que é que andaste por aí a fazer, a ver, a ler, que queiras partilhar connosco? Eu vou ser assim um bocado simples nisto. Eu fui no outro dia experimentar o que era sair à noite depois da pandemia. Da pandemia, de supostamente isto ter acabado. E de facto fiquei surpreendido na forma como as pessoas, mesmo já sem as regras impostas, ainda cumprem algumas regras do distanciamento e do usar máscara e por aí fora, mas vi uma cidade que já não via há muito tempo e isso alegrou-me bastante, e acho que as pessoas, depois de verem todos os vídeos do Empower Brands Community, devem sair um bocado e aproveitar a vida. Sim, até porque nós temos imensas séries e temos umas séries dedicadas ao turismo, por exemplo, que têm imensas sugestões para que o nosso público, a nossa comunidade se divirta, relaxe, enfim. Acho que é preciso, acho que é preciso agora. Obrigada, até breve. Nada, Espero contar contigo para novos pensamentos. Muito obrigada. Muito obrigado. E já sabe, continuo com os conteúdos do Empower Brands Channel, tem imensas séries, ativa as notificações, não deixe de acompanhar as nossas estreias. Fique bem com os conteúdos de excelência do nosso canal.